E já que estamos falando de emoções, vamos refletir sobre a autenticidade. Quando se trata de redes sociais, as pessoas buscam conexão genuína. Elas querem saber que a instituição se importa de verdade. Uma abordagem honesta nos conteúdos postados pode fazer toda a diferença. Um vídeo onde um professor compartilha sua experiência pessoal sobre como ele incentivou um aluno a superar desafios pode ser mais impactante do que qualquer painel informativo que liste estatísticas frias. É essencial monitorar o desempenho das campanhas, também. O que funciona numa estratégia pode não funcionar em outra. Um bom exemplo é a análise de métricas, como o número de cliques, o engajamento nas postagens e as interações. Uma escola que percebe que suas postagens feitas no horário da manhã geram mais interações pode ajustar sua estratégia e colher frutos disso. Isso nos leva a um ponto importante: o marketing digital é um campo dinâmico. As instituições precisam estar aptas a experimentar, falhar e aprender com essas experiências. Ouvindo a comunidade escolar, a instituição pode afinar ainda mais sua abordagem. Perguntar aos pais quais conteúdos eles acham mais relevantes e que os fizeram decidir pela escola pode proporcionar insights valiosos. O feedback não é apenas um bocado de informação, mas sim uma janela para entender melhor o público, criando um vínculo ainda mais forte. Uma pesquisa simples, feita através de uma enquete nas redes sociais ou até mesmo uma conversa informal, pode revelar desejos e necessidades não atendidas. Por fim, devemos lembrar que o mundo digital não é um espaço isolado. As interações online devem ser um reflexo do que acontece dentro da escola. As redes sociais têm esse papel de espelho, refletindo a cultura e os valores da instituição. Se o ambiente escolar é acolhedor e inspirador, essa atmosfera precisa ser transmitida nas plataformas digitais. O marketing digital, quando bem feito, se torna uma extensão da experiência física, criando um ciclo onde a comunicação flui de forma harmoniosa. Em um mundo saturado de informações, conseguir captar a essência e no que realmente importa é o verdadeiro desafio e, ao mesmo tempo, a grande oportunidade. Chegamos ao ponto fundamental que pode, de fato, transformar a realidade de muitas instituições de ensino, a medição do retorno sobre o investimento em campanhas de marketing digital. Se você, como educador, gestor ou responsável por uma instituição, já se fez essa pergunta: o que estou fazendo está trazendo resultados? Prepare-se para uma exploração que pode ser não apenas reveladora, mas essencial. Avaliar o sucesso de ações de marketing não é apenas uma questão de visualizar gráficos e números. É um processo que demanda atenção e entendimento. A primeira coisa que devemos considerar é o ROI, ou retorno sobre o investimento. Imagine só, você investe uma quantia considerável em uma campanha de anúncios, mas como saber se esse valor realmente resulta em matrículas? Não estamos falando apenas de captar leads, mas, de fato, levar esses leads à decisão de inscrição. O ROI nos permite entender isso de forma clara. Algumas métricas, como taxas de conversão e engajamento, devem ser monitoradas continuamente. Suponhamos que você esteja administrando uma campanha específica e, ao final do mês, verifica que apenas 5% dos interessados convertem em matrículas. Isso pode ser um sinal de alarme, ou, por outro lado, uma oportunidade de aprendizado. O que pode faltar? Um erro comum é esperar resultados imediatos sem considerar fatores como a forma de comunicação ou a experiência que o internauta tem ao interagir com seu conteúdo. Poderia não ser sobre o valor do investimento, mas sobre a qualidade da interação. Um caso bastante interessante que pode ilustrar isso é de uma escola que decidiu implementar um sistema de rastreamento de suas campanhas. No início, eles estavam apenas lançando posts e anúncios sem muito critério. Ao adotar essa ferramenta, começaram a entender exatamente que tipo de conteúdo ressoava com seu público. Por exemplo, ao realizarem uma pesquisa interna, descobriram que a maioria dos pais que optaram por matricular seus filhos buscava conhecer mais sobre o corpo docente e as experiências de outros alunos antes de tomar a decisão. Investigando melhor, perceberam que, ao postarem os horários de interação com os professores e depoimentos de alunos, a taxa de conversão aumentou significativamente. Um detalhe que pode soar trivial, mas que se mostrou decisivo, foi a mudança no horário de postagem nas redes sociais. Descobriram que publicações feitas à tarde,
quando muitos pais estão acessando as redes após o trabalho, resultaram em uma taxa de engajamento muito maior. Sabe o que isso significa? Uma mudança na forma de pensar e agir, fazendo com que o marketing digital se torne algo dinâmico e não uma fórmula fixa. Ainda falando sobre engajamento, não podemos esquecer o impacto das interações nas redes sociais. Cada curtida, comentário ou compartilhamento pode ser um divisor de águas. A ideia aqui é transformar o que poderia ser apenas uma campanha publicitária em um espaço de diálogo, onde pessoas compartilham experiências e se conectam. A honestidade nas comunicações digitais é essencial. Depoimentos de alunos reais, com histórias autênticas, não só cativam como criam uma conexão emocional. Qual é a sensação de ler algo que parece verdadeiramente resonar com suas próprias experiências? Isso é poderoso! Por fim, ao encerrar este segmento sobre avaliação de resultados, é interessante refletir sobre como o marketing digital não é uma tendência passageira, mas uma necessidade que evolui juntamente com as mudanças do comportamento humano. As informações estão por toda parte, e, mais do que nunca, o público busca clareza e autenticidade nas interações. Depois de toda essa reflexão, talvez você perceba que, assim como na vida, o aprendizado deve ser contínuo. E é exatamente isso que o marketing digital pede de nós, um comprometimento com a adaptação, a evolução e a busca pela conexão genuína. Olhando para frente, podemos enxergar um panorama incrível, onde as instituições não apenas vendem uma educação, mas constroem relacionamentos significativos. Capítulo 8. A arte de fazer apresentações eficazes. Quando se trata de vender matrículas, a importância de uma apresentação bem feita não pode ser subestimada. Sabe aquele momento em que pais e alunos entram pela porta da escola? As expectativas estão nas nuvens. Eles buscam mais do que informações, querem sentir uma conexão, uma promessa de futuro. A primeira impressão, essa é crucial. Um sorriso acolhedor, um espaço organizado, e, claro, uma apresentação que realmente fale com eles pode fazer com que toda a diferença seja percebida. Lembro-me de uma visita que fiz a uma escola inovadora na minha cidade. Ao entrar, fui recebido por alunos que espontaneamente mostraram suas salas e compartilharam como se sentiam ali. A diretora, com um tom de voz caloroso, começou sua fala com uma história pessoal sobre como a escola nasceu. Isso, de fato, capturou minha atenção. A narrativa dela, que detalhava os desafios e as vitórias, não só trouxe um contexto humano à apresentação, mas fez com que todos ali se sentissem parte daquela história. Você consegue imaginar as expectativas daquela família que assistia, sonhando em ver seus próprios filhos passando por experiências semelhantes? Muitas vezes, pensamos que uma apresentação é apenas uma série de informações a serem transmitidas. Porém, é muito mais do que isso. É um caminho, uma jornada que leva a uma decisão. O medo de não ser suficiente, de não atender às expectativas, pode ser um fator limitante tanto para o apresentador quanto para a audiência. Quando somos autênticos, quando mostramos nossa essência, é como dar um abraço reconfortante em alguém que está apreensivo. Essa é a mágica de uma boa apresentação. Um toque pessoal na narrativa é uma ferramenta poderosa. Contar uma anedota, compartilhar uma desventura cômica com a qual todos possam se identificar, pode desarmar as tensões e criar um sentimento de proximidade. Um relato sobre como houve um pequeno imprevisto durante a criação de um projeto escolar que acabou se transformando em algo incrível pode fazer com que os pais e alunos se sintam mais conectados, mais à vontade. Isso demonstra que a escola também é feita de pessoas que erram, aprendem e continuam evoluindo. E não podemos esquecer que o espaço físico, o ambiente em que a apresentação ocorre, joga um papel fundamental nas expectativas. A luz suave do salão de eventos, o cheiro de café fresco no ar, tudo isso enriquece a experiência. Dessa forma, a apresentação não é uma simples sequência de atos, mas uma vivência que toca todos os sentidos. Quando o ambiente convida ao aconchego, à reflexão, magicamente, as informações diversas parecem ser mais digestíveis, mais acolhedoras. Por isso, quando a expectativa é alta, a responsabilidade de fazer uma apresentação eficaz e envolvente se torna ainda mais relevante. Públicos atentos não buscam apenas dados, eles anseiam por histórias que ressoem com suas experiências,
por algo que os faça sentir que a escola é o lugar onde poderão crescer e se desenvolver. Olhar nos olhos da audiência e sentir a conexão que se cria é um milagre que poucos conseguem capturar, mas que todos podem cultivar. Em suma, ao nos depararmos com a oportunidade de apresentar, tenhamos sempre em mente que se trata de um momento único. As decisões que serão tomadas naquele instante podem moldar o futuro de muitos. Portanto, essa arte de apresentar, quando feita com coração e autenticidade, tem o potencial não apenas de converter matrículas, mas de deixar marcas profundas na vida de cada visitante, como sussurros de esperança e aspirações em um dia ensolarado. Ao pensar na estrutura de uma apresentação que realmente se conecte com o público, é fundamental focar em 3 partes essenciais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Cada uma dessas etapas não é apenas uma formalidade, mas um convite à reflexão, à empatia e à imersão na mensagem. Começar de maneira impactante é uma arte. Imagine-se em uma sala cheia de pais e alunos, todos esperando por algo que os cative. É nesse momento que uma abertura intrigante, talvez uma pergunta provocativa ou uma história envolvente, pode criar um laço instantâneo. Por exemplo, ao iniciar com uma narrativa pessoal sobre como você ou alguém próximo teve sua vida transformada pela educação, abre-se a porta para um engajamento genuíno. A seguir, no desenvolvimento da apresentação, o desafio é manter essa conexão. Aqui, é onde entra a estrutura mais meticulosa. Cada parte deve fluir naturalmente para a próxima, criando um fio condutor que mantém o público atento. Técnicas como o uso de ganchos retóricos e perguntas direcionadas são essenciais. Elas não só mantêm a atenção, mas também encorajam a reflexão. Ao perguntar algo como quantos de vocês já passaram por essa situação, você não está apenas falando, está envolvendo as pessoas e fazendo-as pensar sobre suas próprias experiências. Um exemplo prático pode ser o relato de uma escola que implementou essas estratégias durante um evento. Eles começaram com uma introdução que não só descrevia a filosofia educacional, mas também inseria depoimentos de alunos e pais que viram mudanças significativas em suas realidades. Cada história contada tinha um propósito e um impacto, e servia para reforçar o que estava sendo apresentado. Essa narrativa foi intercalada com dados e fatos que comprovavam a excelência da instituição, criando uma base sólida sobre a qual a ambiência emocional poderia ser erguida. Na conclusão, chega-se ao clímax da apresentação. É a hora de reafirmar as ideias centrais, mas de uma maneira que inspire. A conclusão não deve ser apenas um fechamento lógico, mas algo que ressoe no coração do público. Usar uma citação inspiradora, ou mesmo voltar à história iniciada, agora conectando-a com os resultados obtidos, pode gerar um efeito poderoso. Fazer com que a plateia saia dali não apenas informada, mas inspirada, é o verdadeiro objetivo. Imagine a sensação de alguém ligar para um amigo e dizer: "Você não vai acreditar na escola que eu descobri." No fim das contas, uma apresentação bem estruturada não é apenas sobre transmitir informações, é sobre criar uma experiência. Cada palavra, cada gesto e cada pausa são componentes que, juntos, têm o poder de transformar simples informações em um convite para a mudança. As apresentações eficazes são aquelas que desafiam a norma, as que geram perguntas não respondidas e acendem a curiosidade. E, mais do que tudo, são aquelas que conseguem tocar as emoções do público de uma forma profunda e duradoura. Portanto, ao elaborar sua próxima apresentação, lembre-se da importância de ser autêntico, de contar histórias que ressoem, e de criar uma conexão que ultrapasse a simples troca de informações. Assim, seu público não apenas ouvirá, mas também sentirá, e a transformação acontecerá. Compartilhar histórias de sucesso impacta profundamente a percepção que o público tem de uma instituição. Por meio delas, você gera uma conexão que fala diretamente ao coração das pessoas, criando um vínculo emocional que vai além das apresentações tradicionais. Quando um ex-aluno bem-sucedido relata sua jornada, não se trata apenas de números ou estatísticas frias, é a vivência de alguém que já trilhou o caminho desejado por muitos, e isso é incrivelmente inspirador. Imagine um jovem que, depois de se formar, fala sobre como as aulas de matemática da escola o ajudaram a chegar à sua atual posição em uma renomada empresa. Essa história não só valida a qualidade da educação que receberam, mas também permite que novos alunos visualizem um futuro semelhante.